Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Benja. Ele reage aí à vitória do Verdão, que venceu esse jogo por 3-0 o Fortaleza e praticamente já está classificado para a próxima fase, né? Ainda mais que o Fortaleza vendeu seu mano de campo no segundo jogo. Vamos ver aí o que Benja falou, ele rasgou elogios e exaltou bastante o Verdão. Então, sem mais enrolações, fica galera com o vídeo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. E o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Calma, Benja, tem um segundo jogo, gente. Pelo amor de Deus. Hoje, 3-0 não foi nem sombra do que foi esse jogo. O Fortaleza não viu a cor da bola. Primeiro tempo só deu o Palmeiras, segundo tempo só deu o Palmeiras. E o Fortaleza só foi chegar no finalzinho ali nos acréscimos, que o Carlos Miguel fez duas belas defesas. De resto só deu o Palmeiras. Maurício mais uma vez jogando muita bola. Esse menino, esse Alan, joga uma barbaridade. Então o Palmeiras sobrou em campo, jogo fácil, tranquilo, sem qualquer tipo de risco. E o Palmeiras, além de ter um time muito bom, tem banco, né? Hoje o Abel, numa leva só, colocou o Flaco Lopes e colocou o Vitor Roque. Então, jogo tranquilo, fácil, Palmeiras classificado. John Arias e para fechar, Flaco Lopes, 3-0 para o Palmeiras. Um jogo que, meu caro Guilherme Nápoles, irritou um pouco o torcedor palmeirense no primeiro tempo, mas na segunda etapa matou. Já está classificado, né? Não tem muito o que fazer. Deu a lógica, né, Boni? A gente até comentava no papo do setorista antes do jogo, eu, Guilherme Silva, o próprio Felipe Facincani, que o Palmeiras tinha um favoritismo muito grande, é muito mais time, vive um grande momento depois da pausa para a Copa do Mundo, voltou muito bem, venceu com propriedade o Curitiba jogando fora de casa, depois na sequência venceu também com propriedade jogando vitória fora de casa, teve um deslize contra o Galo, jogando pelo Campeonato Brasileiro dentro de casa, né, diante do seu torcedor, mas agora contra o Fortaleza venceu com muita tranquilidade, principalmente no segundo tempo. Na primeira etapa, em marcha lenta do Palmeiras, é verdade, mas no segundo tempo o Palmeiras quis jogar o futebol, e é muito mais time que o Fortaleza, convenhamos. Um Fortaleza que não tem mais a mesma força do Fortaleza do Vojvoda, em 2022, 2023, 2021, é um outro momento do Fortaleza numa Série B de Campeonato Brasileiro, um momento completamente instável depois da demissão do técnico Thiago Carpini. Muita gente pode ver números, jogos, resultados e fala, pô, o Carpini fazia um bom trabalho nesse ano, mas o desempenho ia num caminho, num sentido contrário. Muitas vitórias na Série B, com o jogo sendo decidido na reta final do jogo, num jogo em que o Fortaleza vai mal e vence no final, justamente por ter até um time melhor qualificado do que seus adversários, lembrando que até o ano passado o Fortaleza estava na elite do futebol brasileiro. Então vive um momento delicado, mas diante do Palmeiras, que é o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, não conseguiu bater de frente, o Palmeiras vence com propriedade e encaminha a sua classificação. Acertei a diferença, no papo de setorista eu falei que ia ser 4-1, sabia que ia ser a diferença de 3 gols, só não sabia que ia ser de 0. Tá bom, não, foi bem, pô. Já acertar a diferença de gols já é baita palpite do nosso Guilherme Nápoles. Você que geralmente palpita de uma forma um pouco mais ousada, né? Seu lema é palpite não paga salário, né? Exatamente, não paga conta. A minha conta de luz vai vir igual. Então, independente do palpite que eu der, às vezes eu penso, depende do dia. Eu sou meio rebelde, aí tem dia que eu viro e falo, hoje Fortaleza vai ganhar de 5-2. Mas hoje eu tava tranquilo. Hoje eu tava com a cabeça mais no lugar. Ô, Gabriel, é um jogo que, de fato, torcedor palmeirense, quando a gente vê as reações nas redes sociais, os nossos amigos aqui internamente palmeirenses também, o primeiro tempo foi um pouco mais de crítica, de um Palmeiras que não conseguiu produzir muito, um Fortaleza que até consegue levar perigo, mas o segundo tempo é um outro tom, né? É justo pelo que apresentou o Palmeiras nesse primeiro tempo, a crítica foi justa até o intervalo e, claro, para você o Palmeiras já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil? Eu acredito que a grande força do Leão era ter um jogo em Fortaleza, né? Mas já que não terá, o jogo vai ser em Cuiabá, o jogo vendeu o mando, né? Exato, para você ver como a situação é complicada, né, do Fortaleza. Acredito que sim, o Palmeiras encaminhou bem a classificação e é importante porque, entre aspas, ganha uma vaga, né? Ganha uma data, no calendário. Porque com as 3 competições, em algum momento você vai precisar rodar o time. E aí você vai ter esse jogo de volta para isso. Mas as críticas no jogo de ida, no primeiro tempo, elas foram justas, né? Porque
entrar com 3 zagueiros e com apenas 2 jogadores de meio campo para um jogo onde o Palmeiras iria controlar toda a partida seria muito complicado. E de fato foi mais ou menos isso que a gente viu, né? No primeiro tempo um Palmeiras que não conseguiu controlar o jogo, não teve as rédeas da partida, né? E até talvez um sentimento de que pudesse fazer o gol a qualquer momento, né? E isso não aconteceu na primeira etapa. Mas aí no segundo tempo as coisas mudaram e a principal mudança do Palmeiras foi a postura, né? Um time com vontade de vencer, de tentar definir o jogo. Tanto que o primeiro gol já sai na pressão do John Arias, o Maurício também aparecendo para fazer esse bonito gol. E a principal mudança do Palmeiras dentro do jogo foi a postura, né? No primeiro tempo deu a impressão de que poderia fazer o gol a qualquer momento. Não aconteceu, né? A primeira etapa acabou 0-0. Fortaleza muito bem ajustado também, é verdade, a gente precisa dizer isso. No segundo tempo as mexidas do Autuori não surtiram muito efeito. E aí o Palmeiras, melhor time que conseguiu fazer o primeiro gol e depois engatar o segundo e o terceiro. O Palmeiras que na Copa do Brasil recentemente não conseguiu ter boas campanhas, mas a gente vai colocar na tela os números do Abel Ferreira em mata-matas pelo Palmeiras, que é uma estatística que o técnico português tem no comando do Alviverde, que é realmente impressionante. Agora, sai na vantagem, né? 3-0, dificilmente vai tomar essa virada. Se acontecer uma virada dessa, um jogo fora de Fortaleza, em Cuiabá, depois de ter aberto esse 3-0 dentro de casa, vai ser um negócio impressionante mesmo. Tá aqui no nosso telão também, a gente vai encher a tela para você que nos acompanha. O Abel Ferreira, que em mata-matas pelo Palmeiras tem 98 jogos, 55 vitórias, 22 empates, 21 derrotas em 61 disputas, né? Isso conta também jogos de ida e volta, 44 classificações. São 44 classificações em 61 disputas, 17 eliminações do Palmeiras de Abel Ferreira em mata-matas. Meu caro Guilherme Nápoles, um Palmeiras que na temporada passada foi vice-campeão da Libertadores. Para mim isso já configura uma boa campanha. Chegaram os dois que poderiam chegar. Sim. Palmeiras e Flamengo, e aí alguém tem que ganhar o jogo. Isso é claro. Aí não tem como ganhar todas também. Mas para mim, um número que mostra como muitas vezes a crítica é até exagerada. Tudo bem que o desempenho do Palmeiras na última temporada especialmente, e até em 2024, né, que perdeu muitos jogos decisivos, é abaixo. Mas em termos de resultado, o que faz o Palmeiras do Abel é um negócio impressionante. Agora caminhando para chegar a mais uma quartas, que para a expectativa do Palmeiras ainda não é tanto. Mas mostra mais uma vez como em mata-mata o Palmeiras cresce, Gui. Ô Boni, eu e você, a gente fala bastante aqui dessa questão das críticas excessivas da torcida do Palmeiras, em alguns momentos até exageradas, mas vai muito da cultura, não só do torcedor palmeirense, mas do futebol brasileiro no geral. Aqui no Brasil, se você é campeão, beleza, tá tudo certo. Se você faz uma campanha muito positiva, mas fica na segunda posição, não valeu de nada. E o Palmeiras tem sofrido com isso nos últimos anos. 2024 venceu um Campeonato Paulista, 2025 não ganhou nada, e só voltou a ser campeão no Campeonato Estadual desse ano. Ou seja, nos últimos 2 anos, claro que eu acho que esse cenário vai mudar até o final da temporada, porque o Palmeiras vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, é o líder, para mim é o grande favorito ao título da Copa do Brasil, e daqui a pouco eu destrincho mais essa minha expectativa e essa minha análise sobre a Copa do Brasil. E tem grandes chances também de levar a Copa Libertadores, até pelo chaveamento, de novo o Palmeiras pegando um Cerro Porteño, que a gente já viu nas últimas 5 edições, desde que o Abel assumiu o Palmeiras, que é um time inferior ao Verdão, porque eles se enfrentam toda a temporada, é impressionante, né? Sim. Parece que é carta marcada, o Palmeiras na Libertadores joga contra o Cerro Porteño. Já separa um espaço na agenda, porque Exatamente. Tem o Palmeiras e Cerro Porteño para acontecer. Exatamente. E nesses 2 anos, apesar do Palmeiras só ter vencido 2 campeonatos estaduais, é um time que sempre vai longe em Copa Libertadores, caiu em semifinal, ano passado foi vice-campeão. Em Campeonato Brasileiro, da mesma forma, foi vice-campeão nas 2 edições, se eu não me engano, 2024 para o Botafogo e ano passado para o Flamengo. Não lembro ao certo se foi exatamente a 2ª posição, mas não passou do 3º lugar. Então vai muito da cultura do futebol brasileiro. Se ganha, tá tudo certo. Mas daqui 6 meses, se não ganhar de novo, a gente esquece. Isso não é só no Palmeiras, é assim no Botafogo, é assim no Flamengo. A gente viu um Flamengo, depois de ganhar tudo no ano passado, demitindo o Felipe Luiz, depois de ganhar um jogo de 8-0 nessa temporada. Só estou trazendo isso para o debate também, para a gente ver que não é só o torcedor palmeirense que também cobra bastante do seu elenco, do seu treinador, da sua diretoria, mesmo ganhando ano após ano. Nessa Copa do Brasil, depois da eliminação do Flamengo, para mim o Palmeiras se tornou o grande favorito ao título da competição. E por que eu penso dessa forma? Eu trago esse pensamento em todos os programas aqui da Jovem Pan.
Em qualquer competição, seja ela Copa Libertadores, seja ela Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, os dois favoritos são Palmeiras e Flamengo, porque são as duas melhores equipes, de dois grandes treinadores, de dois grandes elencos, de dois trabalhos consolidados, estruturas consolidadas. Times que têm também muito investimento para quando a coisa está apertada, pegar e gastar 25, 30 milhões em um só jogador. Nenhum outro time no futebol brasileiro tem essa capacidade financeira. Então os caras não conseguem bater de frente com esses dois. Ano passado, eu disse isso desde as oitavas de final, quando no mesmo dia caíram Palmeiras e Flamengo. A Copa do Brasil está em aberto. Qualquer time pode ganhar, qualquer time pode perder. Ano passado estava pipocando a Copa do Brasil, caiu no colo do Corinthians. Esse ano só não está pipocando porque o Palmeiras ainda está vivo. Então, para mim, diante desse meu pensamento de que são os dois maiores times e principais equipes do futebol brasileiro na atualidade, o Palmeiras é o favorito ao título da Copa do Brasil e já está basicamente nas quartas de final. Para mim, caminhou a classificação hoje. Ô Gabriel, é muitas vezes possível de discutir o desempenho do Palmeiras de Abel Ferreira e tem muitos críticos, talvez seja o momento em que o Abel tem mais críticos dentre os torcedores do Verdão. Mas é isso, é um Palmeiras que é sempre competitivo, né? É um Palmeiras que, como destacou o Gui, no Campeonato Brasileiro, uma vantagem já muito grande. E a gente já está caminhando ali nós estamos no início do segundo turno, no momento decisivo do Campeonato Brasileiro, que a gente vai entender até onde esse Flamengo vai conseguir tirar essa vantagem, se é que vai conseguir tirar. E na Copa do Brasil agora o Palmeiras mostrando força e tem um chaveamento muito acessível na Copa Libertadores. Então a gente pode terminar o ano falando de um Palmeiras que mais uma vez bateu de frente nos principais campeonatos de mata-mata e no Campeonato Brasileiro agora com uma boa condição também de disputar o título até o final. Ou seja, em termos de resultado é um Palmeiras do Abel que não deixa a desejar. E com 2 vices no ano passado, eu não acho que isso é deixar a desejar. Eu acho que é sim muito decepcionante para o torcedor, pela expectativa que se tem. O Palmeiras sempre busca títulos, o Palmeiras sempre quer terminar o ano com uma taça, mas você terminar o ano com 2 vice-campeonatos nos principais torneios que um clube pode disputar, isso não é ruim. É decepcionante, mas não é ruim. E nessa temporada também, em termos de resultados, aos trancos e barrancos, em períodos jogando mais, em períodos jogando menos, tá ali sempre disputando tudo. É muito forte esse Palmeiras do Abel em toda essa trajetória que tem o português no comando do verde, né? Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal, mas vamos comentar sobre esse vídeo, né? Vimos aí como a imprensa, né, rasgou elogios ao Verdão, que vem sempre fundamental, um time bem compacto, equilibrado no mata-mata e também nos pontos corridos, né? Nos últimos anos aí, vem brigando por tudo, mostrando aí a sua força, a sua garra e também a sua qualidade, né? Não importa só ter elenco e os jogadores não ter força de vontade. Então, vem mostrando assim futebol com garra, e esse jogo contra o Fortaleza demonstrou isso, né? Pegou um time muito mais fraco e aplicou simplesmente 3-0, né? E o próximo jogo pode até poupar jogadores que vai precisar poupar, né? Porque vai estar perto da Libertadores, alguns jogos de Libertadores, Brasileirão, então não dá para jogar com todos os jogadores titulares em todos os jogos. Então foi fundamental o Verdão vencer esse jogo aí por 3-0 e não por 1-0, 2-0, né? Então foi muito importante essa goleada aí. Mas é isso. Qual a sua opinião? Você acha aí que o Verdão já está classificado? Comente sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder um vídeo. E também comente, galera, da onde você está assistindo esse vídeo aqui, que é muito importante para nós. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.